CSI da aviação, o caso Mamonas Assassinas. Lembrando que é um acidente que se tornou para os controladores e também pilotos um divisor de águas, principalmente no que se refere à responsabilidade jurídica, onde os pilotos foram indiciados por um determinado crime que envolveu esse acidente. Ocorreu em 96, então nós estamos fazendo esse documentário para ser lançado, nós estamos no pré-lançamento, lançado agora em 2026, faz 30 anos, embora antigo, muito atual no que se refere à responsabilidade dos pilotos, principalmente dos controladores de tráfego aéreo. Esse documentário ele vai ser realizado por intermédio de um curso online, gravado por vídeos e também um e-book. Para mim, professor Calazans, vai ser sim um grande prazer tê-los a bordo falando sobre este caso. Por quê? CSI da aviação. CSI da aviação porque ele tem um cunho jurídico de uma investigação, uma abordagem de responsabilidade jurídica dentro da responsabilidade civil e também da responsabilidade penal, principalmente da penal. Como eu já falei anteriormente, foi um divisor de águas, né, onde os controladores foram indiciados e trouxe ali uma grande comoção entre a comunidade aeronáutica para entender por que é que isso aconteceu, e foi dramático principalmente para os controladores de tráfego aéreo, e eu, à época, controlador de tráfego aéreo e também já jurista, trabalhamos nesse caso, ou melhor, acompanhamos esse caso, tendo ali conhecimento desse fato. Na época eu estava trabalhando no Controle São Paulo, que foi um dos órgãos de tráfego aéreo envolvidos nesse acidente, e pudemos, né, participar ali das ações iniciais, e que trouxe sim muito desconforto para os controladores de tráfego aéreo. Então, essa visão jurídica, judicial, que é muito importante. Lembrando que, para conhecer esse acidente, ou melhor, o documentário desse acidente, dentro desse viés, nós convidamos para que você se utilize do QR Code, faça parte do nosso grupo do Professor Calazans, e aí sim aqui você vai receber muitas informações sobre o nosso caso Mamonas Assassinas. Lembrando que é um grupo de repercussão nacional, já caminhando para uma repercussão internacional, que trouxe uma comoção nacional muito grande, um despertar de atenção, principalmente da imprensa, né? E é interessante falar da imprensa envolvida, que quando a imprensa está envolvida, nós temos aí uma abordagem diferente, principalmente por parte das autoridades aeronáuticas. Esse acidente ocorreu em março de 1996, né? Repito, antigo, mas atual. Lembrando que no decorrer do nosso documentário, nós vamos trabalhar com mais detalhes em relação ao local do acidente, a data do acidente, e fazendo uma relação aí direta e muito importante com a lei do aeronauta, pois ficou claro isso, é claro que a tripulação estava regulamentada, ou seja, estava ultrapassando aí a jornada de trabalho. E até que ponto isto tem comprometido o acidente? Vamos falar na próxima aula sobre a diferença entre investigação técnica e investigação judicial. Lembrando que o CSI da aviação tem como prioridade esse ponto aqui. Investigação técnica, que é aquela investigação realizada pelas autoridades aeronáuticas, tem uma finalidade, uma abordagem, um jeito de ser, tá? Uma abordagem que é bem diferente da investigação judicial. Essa investigação não tem a finalidade de apurar culpa e responsabilidade. A judicial, sim. E nós vamos fazer, é claro, um confronto entre as duas investigações e chegar a uma conclusão perante a abordagem CSI da aviação. E vamos falar também sobre a responsabilidade administrativa. Quando eu falo de responsabilidade administrativa, nós estamos falando da responsabilidade dos
envolvidos, no caso tanto pilotos quanto controladores, no que se refere à regulamentação de tráfego aéreo. Quem deu causa ao acidente perante os regulamentos de tráfego aéreo? Os controladores da Torre Guarulhos, lembrando que a aeronave no momento do acidente estava voando nas imediações da Torre Guarulhos, contudo estava sendo controlada pelo controle São Paulo, o radar que fica em Congonhas. Quem é que errou? Se é que alguém errou, por que errou e como errou? Foram os pilotos? O que diz o regulamento numa situação como essa, que eu chamo de esdrúxula? Por que esdrúxula? Como é que uma aeronave estava voando nas imediações de Guarulhos e falando com outro órgão de controle? De quem era a jurisdição desse espaço aéreo? Para mim, esse é o ponto alto do acidente, e saber identificar a jurisdição de quem era o responsável por controlar aquele espaço aéreo e quem é que estava controlando na hora. Afinal, houve mortes e a pergunta é: houve homicídio ou não houve homicídio? Se houve homicídio, em termos de responsabilidade penal, quem é que deu causa ao acidente para responder por isso? E a esfera civil, então, nem se fala, porque teve uma grande discussão. Nós vamos até citar o caso de um advogado que no início dos anos 2000 apareceu na mídia em geral, buscando ali, querendo apontar a responsabilidade civil, e nós vamos trabalhar de uma forma muito contundente, pois a aeronave estava voando, repito, nas imediações da Torre Guarulhos, jurisdição na época da Infraero, falando com o controle São Paulo. Controle São Paulo, os controladores pertencentes ao Ministério da Aeronáutica, no caso o Comando da Aeronáutica hoje, DCEA, União, e envolvidos também temos a empresa de táxi aéreo. Então nós temos 3 órgãos, 3 pessoas jurídicas aí envolvidas, não estou falando culpados, mas envolvidos. Quem é que deve pagar, indenizar esse acidente? A empresa de táxi aéreo, a Infraero ou a União? Entender esse triângulo da responsabilidade, para mim, é um ponto muito, muito importante. E como correlacionar esses 3 tópicos é, sim, um serviço de perito aeronáutico. Tá? Lembrando, precisamos fazer uma grande diferença, tá? Entre fatores contribuintes e causa. Existe uma falácia, um grande equívoco nesse acidente, nós vamos no nosso documentário destrinchar, que é que quando se fala que a aeronave sofreu acidente quando ela curvou à esquerda. Esta é uma falácia. Curvar à esquerda foi a causa do acidente ou foi apenas um fator contribuinte? Eu falei que o método da investigação técnica é diferente da investigação judicial. A investigação técnica, realizada pelas autoridades aeronáuticas, tem por finalidade apontar fatores contribuintes. E, normalmente, um fator contribuinte não é necessariamente uma causa. Aí eu vou fazer a pergunta no nosso documentário. Ter curvado à esquerda foi fator contribuinte ou foi causa do acidente? E essa causa, se é que é causa, pode ser atribuída aos pilotos ou aos controladores de tráfego aéreo? Não, Calazans, não é causa, é apenas um fator contribuinte. Dentro da concepção do CSI, que é o nosso objetivo aqui, nós vamos até pontuar fatores contribuintes, mas os fatores contribuintes não são essenciais para o apontamento de culpa ou responsabilidade. E eu vou fazer esse documentário se valendo da concepção de jurista, de jornalista, porque eu vou pontuar esta área do jornalismo. Nós vamos, durante o nosso documentário, mostrar que o jornalismo investigativo, ele é, sim, muito importante quando se trata de uma investigação judicial. Como uma abordagem de perito judicial, como é que um perito judicial, como é que ele faz as perguntas, quais perguntas
devem ser feitas para que tenhamos as melhores respostas e, consequentemente, a conclusão. Então, nós vamos, inclusive, mostrar algumas perguntas que foram feitas aos controladores, e essas perguntas têm sim viés de perícia judicial. Tá? Tendo atuado como piloto comercial e voado, inclusive, no aeroporto de Guarulhos, particularmente eu tenho posso dizer assim, uma vantagem, pois eu tive a oportunidade de trabalhar na Torre de Guarulhos, na Torre São Paulo e no APP São Paulo, controle de São Paulo, e ter voado, inclusive, feito o mesmo procedimento que essa aeronave fez. Dessa forma, conhecedor desse acidente, tanto do plano de tráfego aéreo como piloto, eu vou mostrar dentro do regulamento o que é que os controladores fizeram e o que eles deveriam ter feito, ou o que os pilotos fizeram e o que eles deveriam ter feito. E aí, sim, nós vamos trazer uma abordagem bem concisa sobre esse caso. Tá? E vamos chegar a uma conclusão. Essa conclusão, na realidade, eu vou expressar a minha opinião, mas vou apresentar elementos para que você chegue à conclusão e tenha uma noção de quem é o culpado por esse acidente. Perguntas aos pilotos e aos controladores de tráfego aéreo. Então, vou fazer perguntas a você, que é piloto, que vai acompanhar esse caso, aos controladores, e também apresentar as perguntas que as autoridades judiciais fizeram para que a responsabilidade penal fosse detectada. Tá bom? E assim nós caminhamos para o final, lembrando do QR Code, né? E também vou deixar o link do nosso grupo. Esse QR Code aqui é para você fazer parte do grupo do professor Calazans Aviation. Ali nós vamos tecer mais detalhes sobre esse comentário. Além do QR Code, nós vamos deixar também o link na descrição desse vídeo aqui. Tá? Assim nós terminamos nosso bate-papo de hoje. Lembrando que esse acidente, há pouco tempo, nem vou dizer há pouco tempo, 2010, talvez 2011, um profissional, na verdade um piloto, ele me procurou com a finalidade ainda, né, de buscar responsabilidade. Ele conversou comigo, pessoas envolvidas nesse acidente, na verdade parentes de pessoas envolvidas nesse acidente, estavam buscando uma reparação civil, uma indenização. Olha, o acidente ocorreu em 1996 e essa pessoa, esse profissional, por volta do ano 2010, 2011, mais ou menos, me procurou porque eles estavam atrás da responsabilidade civil. E a pergunta é, professor Calazans, daria ainda para buscar a responsabilidade civil? E a pergunta é, daria. Mas a pergunta mais importante é, de quem? De quem? Quem era a verdadeira pessoa jurídica para responder por esse acidente? Era a empresa de táxi aéreo, era a Infraero, uma vez que os controladores que prestaram o voo, prestaram o serviço de tráfego aéreo em Guarulhos eram da Infraero, ou do DCEA, da União, por intermédio dos controladores militares. E para buscar esta responsabilidade, precisa conhecer muito bem as regras de tráfego aéreo, competências e responsabilidade dos órgãos de controle. Conhecer também toda a regulamentação voltada aos pilotos e aos controladores de tráfego aéreo. A dinâmica do tráfego aéreo. E, claro, para mim um ponto importante, conhecer muito bem direito no que se refere à responsabilidade. E aí a gente vai ver que o advogado que se apresentou no início dos anos 2000, ele usou uma estratégia, ao meu ver, sensacional. Foi um jogador de xadrez, um estrategista. Só que a estratégia dele não deu certo, pois tenho certeza que faltou um elemento da perícia jurídica para trabalhar com todos esses tópicos, com todas essas concepções e chegar à conclusão. Assim sendo, o CSI da aviação
perícia aeronáutica, nesse caso, é sim sensacional, essencial, e é isto que se propõe o documentário do professor Calazans. Conheça o nosso site, ali você tem mais informações sobre vários cursos do professor Calazans na área da aviação, perito aeronáutico, direito aeronáutico, fraseologia, tráfego aéreo, teste CAL e assim por diante. Se inscreva no nosso site, caso não seja ainda inscrito, e ative o sininho para receber novos conteúdos, lembrando sempre de fazer os 3 Cs, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.